Olá! Vamos mergulhar hoje numa das ideias, olha, mais radicais de um curso em milagres, que é a lição 19. É bom se preparar, viu? Porque ela vem para desafiar uma crença que a gente tem lá no fundo e que pode, de verdade, mudar o jeito que a gente enxerga a nossa própria mente. Para começar, já vamos com uma pergunta que vai, assim, direto ao ponto. Será que os pensamentos que a gente tem são realmente só nossos? A lição de hoje propõe uma coisa bem radical. A ideia de que a nossa mente não é, sabe, uma fortaleza isolada. Pelo contrário, ele é algo muito, mas muito mais conectado do que a gente costuma imaginar. Então, para a gente entender o poder que tem essa lição, vamos direto para a ideia central dela. É o ponto de partida. É daqui que tudo começa. Olha só a frase central. À primeira vista parece simples, né? Mas as implicações, nossa, são enormes. A ideia principal aqui é que nenhum pensamento é um ato isolado. Pensa bem, até aquele pensamento mais secreto ou mais bobinho que seja, ele cria ondas, sabe? Ondas que vão muito além da mente que o pensou. E a parte talvez mais fascinante disso tudo é o timing. Não é que a gente tem um pensamento e, sabe, um tempo depois o efeito aparece. Não, não. A lição fala de simultaneidade. Isso quer dizer o quê? Que o pensamento e o resultado dele são instantâneos, inseparáveis. Causa e efeito acontecem, pá, no mesmíssimo momento. Ok, então vamos juntar as peças. Se os pensamentos não são privados e se os efeitos deles são imediatos, isso leva a gente a uma conclusão que é ao mesmo tempo super poderosa e para muita gente bem desconfortável. As mentes estão unidas. E olha, é super natural sentir uma certa resistência a essa ideia, viu? O próprio curso admite que esse não é um conceito fácil de engolir logo de cara. Afinal, a ideia de que as mentes estão todas interligadas pode ser meio assustadora, né? A reação mais comum, de um lado, é aquela sensação de exposição, sabe? Uma invasão de privacidade. Como assim? Meus pensamentos não são só meus? Mas aí o curso vem e vira essa ideia de ponta cabeça. Ele mostra que é justamente essa conexão, essa falta de privacidade, que abre a porta para a cura de todo mundo, para a salvação. Então, só para deixar bem claro, a lição não está dizendo que os pensamentos às vezes escapam. Não é isso. Ela afirma, com todas as letras, que a própria ideia de um pensamento privado é uma ilusão. E é a partir daí que a gente começa a entender a nossa responsabilidade e também o nosso poder de ajudar na cura uns dos outros. Bom, a teoria é fascinante, sem dúvida. Mas como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? É aí que entra o exercício prático que a lição propõe, para a gente sentir essa ideia na pele mesmo, sabe? O exercício tem 4 passos bem simples. Primeiro, a gente repete a ideia do dia só para focar a mente. Depois, fecha os olhos por mais ou menos 1 minuto e simplesmente observa os pensamentos que passam, que vêm e vão, sem julgar, sem analisar, nada disso. O terceiro passo é só identificar esses pensamentos. E por último, para cada um deles que aparecer, a gente aplica a frase-chave da lição. E a ferramenta é exatamente esta frase. Por exemplo, se aparecer uma preocupação com dinheiro, a prática é pensar: não estou sozinho ao experimentar os efeitos deste pensamento sobre dinheiro. O grande segredo aqui é aplicar isso a absolutamente tudo o que vier à mente, sem exceção nenhuma. E com que frequência fazer isso? A recomendação é de pelo menos umas 3 vezes ao dia. É essa constância que ajuda a transformar o conceito, que é só uma ideia na cabeça, em uma experiência de verdade, algo sentido. E o curioso é que também tem um limite, não mais do que 4 vezes, 4 sessões. Isso porque a lição valoriza muito mais a sinceridade do esforço do que a simples repetição. A ideia é que seja uma prática consciente, sabe? E não um ritual mecânico feito no automático. Agora, atenção para um detalhe que é, de verdade, a chave de toda essa prática. É um princípio fundamental, e não só para essa lição, não, mas para todo o aprendizado que o curso quer trazer. O segredo todo está em como a gente seleciona os pensamentos para aplicar a ideia. A instrução é muito clara, tem que ser sem discriminação nenhuma, de forma aleatória. Não é para ficar caçando pensamentos importantes ou tentando evitar os ruins. O que aparecer na tela da mente serve. Essa falta total de hierarquia entre os pensamentos, esse é o ponto-chave. E é aí que a gente entende o porquê disso. Porque, ao tratar todos os pensamentos como iguais, a gente está treinando a mente para um dos princípios mais libertadores do curso, o de que não existe ordem de dificuldade em milagres.
Sabe aquela pequena irritação com o trânsito? Ou aquele problema que parece um gigante? Eles têm a mesma origem. No fundo, os dois são apenas pensamentos, e por isso os dois podem ser curados da mesma forma. E para fechar, fica aqui uma reflexão bem poderosa. Se cada pensamento que passa pela nossa mente é uma contribuição para o todo, que tipo de mundo a gente está construindo juntos a cada instante? A lição 19 basicamente sugere que todos nós somos os arquitetos dessa realidade coletiva, quer a gente tenha consciência disso ou não.